Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para que vocês façam uma breve revisão de todo o conteúdo que foi abordado com vocês durante esse bimestre em Física, que o assunto era Análise Física do Movimento, né? Você vai encontrar isso na internet com o nome de cinemática, tá bom? Então aqui, ó, de modo... melhor, no primeiro momento, eu já apresento para vocês um resumo de todas as fórmulas que nós vimos durante as aulas. A começar pela fórmula da velocidade média, que está desenhada aqui, ó. A velocidade média é igual à distância percorrida, ou ΔS em símbolos, dividido pelo tempo gasto para percorrer essa distância, ou seja, variação do tempo. Inclusive, é bom lembrar que nós podemos escrever também essa fórmula como S menos S0 e... Bom, deixa eu pegar uma barrinha melhor aqui. Embaixo T menos T0. Por quê? Porque o delta significa variação da posição, ou seja, é só pegar a posição final e diminuir da inicial. Da mesma forma aqui, ó, variação do tempo, ou seja, tempo final menos inicial. Então, a única coisa que importa para nós, que nós levamos em consideração na análise do movimento, é o momento inicial, que é quando tem o símbolo zerinho aqui, indica que essa é a posição inicial e o tempo inicial. E quando não tem o zerinho embaixo, são informações do estado final, ou seja, posição final nesse caso e tempo final aqui. Da mesma forma, nós temos, para quando o movimento se dá com velocidade constante, que é o caso onde a gente usa a equação de velocidade média, nós temos essa equação aqui, ó, função horária do espaço no movimento retilíneo uniforme. Ou seja, esse uniforme quer dizer o quê? Que a velocidade não muda. Então a velocidade média, quando a gente calcula, é a própria velocidade com que ele andou em todos os instantes. E aí nós temos essa fórmula aqui, ó, que nos ajuda a calcular onde o carro, por exemplo, vai estar se você conhece o lugar de onde ele saiu, a velocidade média com qual ele andou e o tempo que ele gastou. Simples assim, né? Agora, depois eu comecei a estudar com vocês o caso em que há aceleração, em que existe aceleração no movimento, ou seja, nos casos em que a velocidade muda. Então, ó, nesse caso aqui, ó, a velocidade não mudava, e nessa equação aqui a velocidade não muda, ela é sempre o mesmo valor durante todo o tempo. Agora, nesse exemplo aqui, ó, se a velocidade muda, surge algo que a gente chama de aceleração. A aceleração é a medida do quanto a velocidade muda ao longo do tempo. Então, da mesma forma, nós temos aqui, ó, que se é a variação da velocidade final menos a inicial, dividido pela velocidade, ou melhor, pelo tempo final menos o tempo inicial. Então tá aí, ó, outra forma de escrever, né, para enxergar melhor que informações que entram nessa forma. E nesse caso em que o movimento é acelerado, surge então uma equação que é essa daqui, ó, para saber qual que é a velocidade em cada segundo, ou seja, em cada instante. Por quê? Já que a velocidade está mudando ao longo do tempo, porque existe uma aceleração, eu preciso saber, tá, beleza, com que velocidade ele está em tal tempo, no instante 5, por exemplo. Aí eu tenho essa forma para poder descobrir qual é essa velocidade final. E aí eu descubro a velocidade final conhecendo a velocidade inicial, a aceleração com a qual o movimento varia a sua velocidade e o tempo pelo qual ele esteja acelerando. Ok? Então veja bem, ainda nesse caso em que a gente considera que existe uma aceleração, a gente agora considera que a aceleração não muda. Então, ó, a gente usa uma aceleração média. Pode notar que o formato da fórmula é que nem o da velocidade média. Então agora a velocidade muda, então existe aceleração. Só que a aceleração aqui ela não muda durante o movimento, tá bom? Então a gente assume que a aceleração não mudou. E aí, mas com ela a gente já consegue calcular as velocidades. E aí surge essa fórmula imensa aqui, ó, para dizer agora onde que o objeto ou o carro vai estar. Porque agora eu preciso saber também de onde ele saiu. Agora, não a velocidade média, mas sim a velocidade inicial. E aí o tempo aparece duas vezes na fórmula, porque agora é uma fórmula do segundo grau. E o tempo pelo qual ele esteve andando, né? E aí a aceleração com a qual ele esteve andando. Também é levado em consideração. E para fechar, nós temos a equação de Torricelli, que é uma fórmula que nos ajuda a relacionar a velocidade final inicial
com a aceleração do movimento e a distância percorrida. Então, ó, nessa forma, não tem tempo. Nota, não tem T de tempo em nenhum lugar. Então, quando um problema não te apresenta o tempo, mas ele apresenta a aceleração e as velocidades, provavelmente ele está te pedindo para usar a equação de Torricelli. Beleza? Então, agora vamos lá. Vamos aplicar isso daí. Vejam só. Vamos resolver o primeiro exemplo ali. Ó. O primeiro exemplo diz o seguinte. A aceleração da gravidade da Terra faz com que um objeto em queda livre ganhe aproximadamente 20 metros por segundo de velocidade a cada segundo. Isso significa o quê? Se ele ganha 20 metros por segundo a cada segundo, isso é uma medida de aceleração. Ou seja, a aceleração não é a variação da velocidade pela variação do tempo, como estava na forma anterior. Se ele diz que ele ganha 20 metros por segundo, esse já é a variação. Isso a cada segundo, então aí nós temos aquela realidade. Isso vai dar 20 dividido por 1. E metro por segundo dividido por segundo de novo dá aquele metro por segundo ao quadrado que eu mostrei para vocês na aula. Então esse 20 é a própria medida da aceleração. E aí ele pergunta aqui. Isso significa que em quilômetros por hora, a cada segundo a velocidade do objeto aumenta de quanto? Ah, mas aqui está o ponto. Ó. Ele não está interessado em saber a aceleração em si. A ele interessa saber quanto é esse aumento em quilômetro por hora. Então aí você tem que lembrar o seguinte, ó, que a cada 1 metro por segundo há um equivalente de 3,6 km por hora. Então a gente vai usar isso daqui e fazer uma simples conversão. Quem faz as aulas no itinerário comigo já viu que uma simples conversão como essa, você pode fazer por lógica, né? Pô, se a cada metro por segundo eu tenho 3,6 km por hora, se eu tenho 20 aqui, basta multiplicar por 20 por 3,6 que eu acho o correspondente km por hora. Agora, se você por lógica não conseguir enxergar isso, você pode fazer uma fração de conversão, né? Vou colocar aqui, ó, 20 metros por segundo vezes uma fração, onde a parte que é em metro por segundo daquela igualdade fica embaixo, a parte quilômetro por hora fica em cima. De modo que, ao resolver isso aqui, metro por segundo morre, e aí eu percebo que basta multiplicar 20 por 3,6 para resolver a questão. Mas se por lógica você já viu que era só multiplicar 20 por 3,6, manda ver, filho. Não espera não. Agora, note bem, isso aqui vai nos dar o valor de 7,272. 72 quilômetros por hora. Então aí, ó. Quer dizer que a cada segundo esse objeto aumentaria de 72 km por hora. Na verdade, esse problema aqui, eu montei ele, né? Mas ele não está adequado, tá? Por quê? Porque eu disse que a gravidade é da Terra. A gravidade da Terra não aumenta de 20 metros por segundo a velocidade. Ela aumenta de aproximadamente 10 metros por segundo a cada segundo, tá bom? Mas eu fiz essa modificação aqui só para que vocês tenham um exemplo. Então, imagina se fosse na Terra dessa forma, tipo assim, um objeto caiu por 1 segundo e ele já ganhou 72 km de velocidade. Andou 2 segundos, ele já está a 144 km de velocidade. E assim por diante. Seria bem bruto, hein? Vamos lá, próximo exemplo. Um motorista gastou 20 minutos para viajar de Mambaia a Sapucaia. Olha! Considerando que a distância é de aproximadamente 50 km, qual a velocidade média durante essa viagem? Se a pergunta é qual a velocidade média, então nós estamos querendo usar esta fórmula aqui, ó. Pegar a distância percorrida e dividir pelo tempo gasto. Que no caso nós temos, pelo enunciado, que o tempo gasto é de 20 minutos. Problema: a distância está em quilômetros. E a gente quer uma velocidade, se a distância está em quilômetro, o tempo, se eu fizer a divisão por 20, vai ficar quilômetro por minuto, mas eu não quero quilômetro por minuto. No dia a dia a gente usa quilômetro por hora. Então vamos converter isso aqui para hora. Como é que converte para hora? Vamos lá. Vamos usar aquelas fraçõezinhas para converter. 20 minutos vezes uma fração de conversão. Parte em minuto embaixo, eu sei que 1 hora tem 60 minutos, certo? Então, ó, minuto com minuto vai morrer. Esse zero com esse zero simplifica. Então eu vou ficar com 2 vezes 1, que é 2, dividido por 6 de hora.
E isso é 1/3. 1/3 de hora. Tá bom? Que é aproximadamente 0,33, se quiser usar em decimal, tá bom? Então, converti. Se você quiser converter por regra de 3, fica à vontade, beleza? Fique à vontade. Tá aí feita a conversão. Então, agora eu vou pegar e vou montar na fórmula e resolver. Então, a velocidade igual distância por tempo. Eu prefiro usar a fração. Então, olha só como é que ficaria. 50 km em cima, 1/3 embaixo. Ah, ficou pequeno demais. Vou fazer de novo. 50 km em cima, 1/3 embaixo. Um número dividido por uma fração, basta você pegar e multiplicar pelo inverso da fração, ou seja, 3 vai ficar em cima e embaixo. Isso é 150 km, porque estava em quilômetro 50, e o 1/3 estava em hora, então quilômetro por hora. Tá aí, ó. Então o cara viajou loucamente para Sapucaia, né? Viajou loucamente para fazer em 20 minutos. Vamos lá. 3. O intervalo de tempo entre o motorista receber um estímulo e frear o veículo é de aproximadamente 0,4 segundos. Tá, então ele já me deu, ó, intervalo de tempo é a variação de tempo, 0,4 segundos. Se o motorista estiver a 100 km por hora, opa, ele está me dando a velocidade, então, 100 km por hora. Qual será a distância percorrida? Ah, então essa é a pergunta dele, ó. O nosso x é a distância percorrida, esse intervalo de tempo. Beleza. Agora, ó, atenção, existe um problema aqui. Nós temos uma velocidade que está em km por hora, só que o tempo está em segundo. Então a gente tem que converter isso aí. E a conversão mais fácil aqui é a da velocidade, tá? Vamos fazer ela aqui, ó. Vamos fazer novamente usando aquela informação que usamos na número 1. Nós sabemos que 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Então, 100 km por hora vai multiplicar por uma fração de conversão, o 3,6 fica embaixo e 1 metro por segundo fica em cima, de modo que eu consiga cortar km por hora. E aí eu percebo que basta pegar e multiplicar 100 vezes 1, que dá 100, e dividir por 3,6, que o resultado vai ficar em metro por segundo. Aí eu vou ter, ó, segundo na parte da velocidade também, beleza? Quando eu faço isso, então, eu vou obter o quê? 100 dividido por 3,6, isso me dá aproximadamente 27,7 metros por segundo. Então, ó, esse valor a gente vai usar. A gente vai usar onde? Agora, na equação da velocidade média. Por quê? Na equação da velocidade média, ó, eu vou ter a distância dividida pelo tempo, certo? Só que, agora, eu vou ter que a minha distância, a minha velocidade é 27,7, a distância é o meu x, e o tempo é o 0,4 segundos, certo? Então, 0,4. Logo você percebe que para achar o x eu tenho que passar esse outro cara que está dividindo ele, multiplicando para o outro lado. Então, eu vou ficar com 0,4 vezes 27,7 igual ao x. E isso daqui vai nos dar quanto? Deixa eu ver. Multiplicar por 0,4 é a mesma coisa que dividir por 10 primeiro. Então vai ficar 2,77. Multiplicando 2,77 por 4 eu vou obter 11,08. Então isso dá 11,08 de distância. E que distância é essa? Como a velocidade estava em metros, isso aqui também fica em metros. Ok? Bom, no próximo exercício, nós temos o seguinte. Aqui, ó, só para ficar mais claro na interpretação, significa então que a distância percorrida por ele nesse curto intervalo de tempo de 0,4 segundos foi de 11,08 metros, tá bom? Agora, questão 4. Quanto tempo uma pessoa leva para ouvir a badalada do sino de um relógio a 2 km de distância? Então,
nós temos a informação de 2 km, certo? Então a distância 2 km. E a pergunta é quanto tempo ela leva para ouvir o som do sino? Aqui você tem que levar em consideração que o som viaja a 340 metros por segundo, tá? Metros por segundo. E aí nós queremos saber, então, em quanto tempo, né, demora para esse som chegar lá. E aí, você tem que imaginar a situação assim, né? Você tem aqui a distância, tu tem o sino tocando em algum lugar, aqui o sininho que toca, e o som dele vai viajar e chegar até você, que está a uma certa distância. Então, tem uma certa distância aqui da onde foi produzido o som, né? Então você está aqui, a sua distância está aqui, seu x, né? Vou colocar x direto, x. E aí nós queremos saber quanto tempo chegou esse som. Então vamos lá. Então a gente vai usar a equação de velocidade média, como você pode perceber, ó, porque os elementos que aparecem no enunciado, quando a gente coloca os símbolos ali, são os símbolos da equação de velocidade média. Mas existe um problema aqui, ó. A velocidade está com a parte da distância em metros e a distância que foi dada está em quilômetros. Nesse caso é mais fácil converter a distância para metros também, ou seja, 2 km é o que? 2.000 metros, porque cada quilômetro tem 1.000 metros. Então a gente vai usar dentro da fórmula o valor da velocidade, como 340 mesmo, só que a distância vai ser 2.000, para ficar em metros. E o nosso x no lugar do tempo. Opa, peraí que deu uma travada. Aqui. Logo, você percebe que eu preciso pegar esse x e jogar para cima. Para poder visualizar quanto ele vai valer, ele tem que ficar em cima. E aí eu vou ficar como? Como x vezes o 340 igual a 2.000. Agora, você talvez também está percebendo que eu vou ter que pegar o 240 multiplicando e passar para o outro lado dividindo, para saber quanto vale o x. Então, x vai ficar 2.000 dividido por 340. Simplifica os zeros, eu fico com 200 dividido por 340. E isso dá aproximadamente igual 0,58. Eu vou deixar assim. 0,58. No caso, como estávamos usando tudo em metros, isso termina também em metros, tá bom? Então lembra, sempre termina com a unidade medida de distância que você usou dentro das fórmulas. Ó, eu usei 2.000, 2.000 está em metros. Eu usei 340 metros por segundo, ó, a distância está em metro, então o resultado está em metro também, já que esse x é... Opa! Olha só que besteira que eu fiz. Ah, ainda bem que eu vi a tempo. Que metro aqui, né, galera? O x, ele não é distância nesse caso. O x, ele é tempo. Se o x é tempo, e nós usamos tempo em segundo, usamos metro por segundo a velocidade, esse tempo é 0,58 segundos. Olha, ainda bem que eu vi a tempo, hein? Vamos para o próximo. Se você dá um grito em frente a uma montanha e escuta o eco, depois de 5 segundos, qual é a distância? Qual a distância? Distância, então, é qual ΔS, né? Que separa da montanha. Os 5 segundos aqui vai ser um tempo, né? Tempo. Só que aqui o negócio é o seguinte, ó. Vamos lá. Nós temos aqui... Vamos lá. Você e a montanha. Olha a montanha linda que eu estou desenhando, olha só. Beleza. Então aí você vai lá e grita uma vez. Opa, não é o laser que eu quero não. Você grita uma vez, o som chega até a montanha. Ele rebate e volta para você. Qual é a velocidade do som? Bom, nós estávamos usando, né? E com razão. A velocidade do som é 340 metros por segundo. Se você escuta o eco depois de 5 segundos, você precisa lembrar que
esses 5 segundos é para o som ir e voltar, certo? Foi para o som ir e voltar. Se você quer saber a distância só entre você e a montanha, então você quer, na verdade, metade da distância que você calcula usando os 5 segundos. Compreende isso? Por quê? Porque os 5 segundos é o tempo para ir e voltar. Ou seja, é para ir para o som percorrer 1 e 2 vezes essa distância que separa o homem da montanha. Então, se você usar 5 segundos no tempo, o que você está calculando é uma distância que é 2 vezes maior do que aquela que separa você da montanha. Então, o teu x, ele vai ser o quê? Ele vai ser a distância que é, na verdade, a metade dessa distância que você vai calcular. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Pô, significa que essa distância aqui, o ΔS, é o dobro da distância que eu quero achar, que é x. Eu vou colocar aqui, ó. Essa distância que eu quero achar é o x, né? Vou até colocar com outra cor, que é melhor, né? A distância que eu quero entre você e a montanha é o nosso x. X. Beleza? Então, ó, se você calcula para 5 segundos, você fez ida e volta. Ida e volta é 2 vezes o x. Então, a distância que você põe na fórmula é 2 vezes o x. Fechou? Então, agora vamos jogar dentro da fórmula. Vamos lá. Dentro da fórmula fica velocidade igual a distância dividido por tempo. Mas a distância que você vai usar e a velocidade são. Velocidade é essa. A distância é 2 vezes a distância de você até a montanha, que é o x. E isso tudo é percorrido em 5 segundos. Logo, você vai perceber que o 2 está multiplicando o x, então ele tem que passar para o outro lado dividindo. 5 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então nós ficaremos com 5 vezes 340 dividido por 2. É o nosso x. 5 vezes 340 nos dá... Ou melhor, vamos dividir logo os 340 por 2. Né? 340 dividido por 2 fica 15, 16, 17. 17, olha, 170. Isso, 170. E 5 vezes 170 nos dá o valor de 5 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35. 5 vezes 5, com o 3 lá, 850. 850. Mas esse é o cálculo do nosso x, né? Isso era igual a x, então x é igual a 850. Esse x é distância. Se na velocidade a gente estava usando metros, e a gente usou dentro da fórmula, o final aqui também está em metros. Eis aí, eis aí a distância, beleza? Essa distância separa você da montanha. Questão 6. A função horária do espaço de um carro em movimento retilíneo uniforme. O que quer dizer que movimento retilíneo uniforme? Uniforme quer dizer que a velocidade é constante, ou seja, não muda. Vou colocar aqui com é constante. E essa é a fórmula. Então, posição final está aqui. Se você olhar a estrutura da equação ela é o seguinte, ó. S igual a S0 mais V vezes T. Ou seja, nossa V é 6, a posição inicial é 50. E aqui a pergunta é, quando que ele vai chegar? Qual instante, né? Em que instante ele chega na posição 100? Em que instante? Então ele quer saber o seguinte, ó. Qual o valor de T quando ele sabe que a posição é 100? Bom, pela sua fórmula ali, ó, pela nossa fórmula, nós temos o seguinte. Nós temos isso aqui. Posição é igual a 50 mais 6 vezes o tempo. Se a gente sabe que a posição final vai ser 100, eu quero saber que tempo é esse, no qual ela chega na posição 100. Note que agora você não pode se confundir, tá? Nós temos aqui, ó, um termo do lado esquerdo da equação
50 é um termo e o mais separa o outro termo, que é 6 vezes o tempo. E aí, meu caro, você não pode sair somando o 50 com 6, porque o 6 está ligado, por uma multiplicação, ao tempo, ok? O que você pode fazer aqui é pegar esse 50 e mandar ele embora. E no caso, ele é um termo separado, ele não está multiplicando ninguém, nem dividindo ninguém. Então ele não vai passar multiplicando ou dividindo, ele simplesmente vai passar para o outro lado, mudando o seu próprio sinal. Então nós ficaremos com 100 menos o 50 que passou por lá, igual a 6 vezes o tempo. Aí agora, ó, esse 6 está multiplicando nosso tempo. Então ele vai passar dividindo do outro lado da equação. Vai passar dividindo, tá? Mas dividindo quem? Dividindo o resultado dessa continha aqui. Ou seja, dividindo 50, que é o resultado de 100 menos 50. 50 dividido pelo 6 vai dar o tempo. E 50 dividido por 6 nos dá aproximadamente o valor de 8,3. Então, esse é um instante, aproximadamente 8,3 segundos, para que esse carro chegue na posição 100. Ok? 100 metros, né? Bom, prosseguindo, o carro movia-se em linha reta com velocidade de 15 metros por segundo. Opa! Se a velocidade estava 15 metros por segundo, nós já temos o quê? Velocidade inicial. Por que agora é velocidade inicial? Porque ele diz que movia-se, quer dizer que essa velocidade vai mudar. Aí ele fala, o motorista pisou nos freios, pisou nos freios, ele vai desacelerar, até parar em 3 segundos. Então se parou em 3 segundos, quer dizer que o tempo envolvido aí foi 3 segundos. Se ele parou, é porque a velocidade final é 0. Pô, ele está parado, é 0. E a pergunta é, qual a aceleração? Então a aceleração é o nosso x. Dentre as equações que nós temos lá no início, olha só. Essa equação aqui tem todos aqueles termos. Velocidade final, que a nossa é 0. Inicial, que a nossa é 15, né? E o tempo, que é 3. E a aceleração vamos descobrir. Então vamos usar essa fórmula e vamos descobrir quanto vale essa aceleração. Vamos lá. Então velocidade igual velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. No nosso caso, velocidade final é 0. A inicial é 15. A aceleração, vamos descobrir. E o tempo, nós sabemos que é 3. Bom, mais uma vez, um termo, outro termo. Outro termo. O que eu posso fazer é passar o 15 para cá. Menos 15, porque 0 menos 15 é próprio menos 15. E aqui eu fico com o 3 vezes a nossa aceleração. Então, se o 3 está multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ficar com menos 15 dividido por 3, igual à aceleração. Logo, a aceleração é igual a menos 5. Menos 5 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade medida para aceleração. Tá aí. Resolvemos. Quanto vale a nossa aceleração? Tá aqui, A aceleração é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, tô bugado, você fica escrevendo do outro lado. Tá bom, tá aqui, escrevido no lado que você gosta de ver. Ou melhor, você está acostumado a ver, né? Fechou? Tá aí, Menos 5 metros por segundo ao quadrado. Próxima. Um move parte com velocidade de 10 metros por segundo. Pô, se ele parte com 10 metros por segundo, isso é a nossa velocidade inicial. De um ponto de uma trajetória retilínea com aceleração constante. Opa, então ele já deu aceleração. 7 metros por segundo quadrado. Ache sua velocidade no instante 14. Pô, maravilha, essa tá de boa. Por quê? Nós temos então a velocidade inicial, temos a aceleração e temos o tempo. Vamos achar a velocidade final, com a mesma equação que usamos antes. Vamos montá-la aqui. Velocidade final é a inicial mais a aceleração vezes o tempo. No caso, vou fazer aqui já várias iguais para ir desenvolvendo a equação do lado. Velocidade inicial 10, aceleração 7, tempo 14. Bom, novamente aqui, você precisa lembrar.
um termo ligado pela multiplicação, um termo separado somando. O mais separa os termos. E você aprendeu no fundamental lá com Elias que primeiro você desenvolve essa multiplicação nessa expressão algébrica que tem desse lado. Então primeiro é 7 vezes 14 que tem que fazer. 7 vezes 4 dá 28. 28, né? Então eu vou ficar com o 8 ali. E o 2 subiu. 7 vezes 1, 7, mais o 2, 9. Então é 98. Então 10 mais 98 é o nosso resultado. Ou seja, 108. Como a velocidade estava em metro por segundo, o final, a inicial, isso aqui também está em metro por segundo. Beleza? Próxima. Um corpo é abandonado. Opa, isso é importante. Ó. Quando fala que é abandonado, quer dizer que a velocidade inicial é zero. Quer dizer que ele está segurando, ou seja, estava em repouso e soltou. Então, se ele iniciou estando na mão, ele estava a velocidade zero. A altura de 40 metros. A altura, vamos ver o que isso vai nos ajudar a resolver depois. Então, 40 metros, né? Medida de distância. No local... Bom, vamos colocar logo, né? Pô, medida de distância, 40 metros. Beleza, então. 40 metros é a medida de distância. No local onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo. Maravilha. Aí você tem que entender o seguinte, ó. Gravidade é uma aceleração. Então, o G é igual a que é 10 metros por segundo quadrado. Desprezando o atrito, o corpo toca o solo com que velocidade? Ah, ele quer saber isso aqui, ó. Qual é a velocidade com que ele chega ao solo? Olha só. Tem o tempo nessa fórmula? Tem tempo aqui? Não tem. Se não tem tempo, você vai usar aquela fórmula que não tem tempo. E essa aqui, ó. Tem velocidade, inicial e final, tem aceleração e tem distância. Não tem tempo. É a equação de Torricelli. Então, ela nos ajuda a solucionar esse problema. Então, eu venho aqui, ó, e escrevo a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado igual velocidade inicial também ao quadrado, mais 2 que multiplica a aceleração vezes a distância percorrida. No nosso caso, nós precisaremos descobrir exatamente a velocidade. Então, já vou deixar ela aqui, ó, repetir algumas vezes, e vamos começar a substituir, né? Velocidade inicial, 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 10, vezes a distância, que é 40. Então, vamos ficar com 0 mais. Então, ó, olha só, tudo isso aqui é um termo só, hein? Então, tem que desenvolver essa multiplicação. 2 vezes 40 dá 80. 80 vezes 10, 800. Então, isso daqui, ainda eu tenho essa raiz aqui, né? Eu fico com 800. Se é 800 está ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz do 800 para achar somente o v, porque eu não quero v quadrado, eu quero v de velocidade. Então, a velocidade é igual a quanto? Bom, aqui nós teremos raiz de 800, que é aproximadamente 28,2. Então, aproximadamente 28. Estava em metros por segundo, metros por segundo. Beleza? Aí está. Na questão 10, nós temos um ciclista parte do repouso. Novamente, foi abandonado. Quando fala que foi abandonado ou que parte do repouso, isso significa que a velocidade inicial era zero. Tá? Isso significa dizer, a partir do repouso, velocidade inicial 0 metros por segundo. Na posição inicial, opa, então ele já entregou também, ó, posição inicial 25 metros. De um determinado referencial, acelera 5 metros por segundo a cada segundo, ou seja, metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. A função horária para a sua velocidade é essa. Ah, tá aqui, ó. Maravilha. Já temos indicado essa função. Então, no instante, função horária, pessoal, só lembrando, posição, tá vendo? Essa é a posição. Então, a posição final, num dado tempo, é só você pegar o 25, somar com 2,5 vezes o tempo ao quadrado. E aí você acha onde ele vai estar depois desse tempo que você usou na fórmula. Que ele pede aqui, ó, que nós perguntamos onde ele vai estar no tempo 4 segundos. Então, é uma mera substituição. Então, vamos pegar a nossa fórmula ali. Eita, ficou grande. E vamos substituir o t de tempo pelo valor que ele pediu. 4. Né? Inclusive, eu vou reescrever toda ela
E aí vamos colocar aqui, ó, né? O valor que nós queremos saber de tempo é quando a posição quando o tempo for 4. E aí vai ficar 25 mais 2,5 vezes o 4 ao quadrado. Bom, então nós temos o seguinte. Nossa posição no tempo 4 vai ser 25 mais, vamos lá, 4 ao quadrado é 8, né? Então, 2,5 vezes, que 8, caramba, 4 ao quadrado é 16. Nós temos 16 aqui, desse lado. Precisamos desenvolver essa multiplicação antes de pensar em somar. Multiplicação sempre primeiro, lembra disso, fundamental. Bom, se eu multiplicar esse cara por 2, ele me dá 32. E se depois eu multiplicar por meio, ele cai pela metade. Oxe, estou pensando besteira. 2,5 vezes o 16, isso me dá 40, porque eu tenho que somar, na verdade. Eu estava fazendo distributivo aqui e de um jeito equivocado. Vamos lá. Eu terei então 25 mais 40, que é o resultado dessa multiplicação. Isso me dá simplesmente 65. Acabou. Tá aí, ó. No tempo 4 segundos, esse móvel, né, esse ciclista, melhor dizendo, o problema é um ciclista, né, vai estar na posição 65 metros. Acabou. Revisão feita. Então, olha só. Na última questão, nós usamos uma fórmula reduzida daquela que é a estrutura de uma forma de um segundo grau, né? Posição inicial, que ela está ali, velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração dividido por 2 e tempo ao quadrado. Note que, como a nossa velocidade inicial era 0, esse termo aqui, ó, morre, porque a velocidade 0 vezes o tempo vai dar 0. Então aí nós tínhamos, né, aquela velocidade inicial, essa posição inicial, que é o 25, né, que é o nosso 25, somado com a aceleração dividido por 2. A aceleração é 5 dividido por 2, ela virava 2,5, que nem está na fórmula ali. Tá vendo? Então é dessa estrutura geral que saiu essa formulinha aqui. E aí a gente usou ela. Fechou? Então, ó, essa equação nos permitiu calcular onde o objeto estaria no dado tempo. Calculamos. A de Torricelli permitiu nos calcular a velocidade final sem saber o tempo, mas simplesmente a distância com a qual ele percorreu e a velocidade inicial com que ele partiu. Nos casos anteriores, nós trabalhamos com o cálculo da velocidade, conhecendo o tempo, aceleração e velocidades iniciais, né? E bem antes ainda, quando não havia aceleração, a gente usava apenas a velocidade fixa, média, né? Para calcular ali onde o objeto estaria, ou, às vezes, a distância que separava objetos, ou também usávamos para calcular tempo de movimento de algo que se move com a velocidade constante, como o som, que isso foi usado aqui, né, 2 vezes, considerando o exemplo anterior. Usamos também a equação da velocidade média, ora para determinar a própria velocidade média e depois a distância, como nesse caso aqui, como também para calcular a própria velocidade média, como também para converter valores de velocidade. Ok? Está feita aí a revisão para a prova. Façam bom uso dessa revisão, que vocês vão tirar, espero que um 11 na prova, porque vai ter uma questão bônus. Beleza, gurizada? Então, espero que tenham aproveitado bem esse estudo e caprichem.